antes de começar, Fábio Mota, né? Isso, eu mesmo. Tem vários Fábios aqui. Aham. A gente, em agradecimento, primeiro a sua vinda aqui, eu sei que você é um Perfeito. cara super ocupado, Que tá vindo isso? de Valinhos, né? Isso, de E, Valinhos. e a gente vai te dar o diploma do mérito da causa animal. Se puder dar um take aqui, pelo trabalho que ele vai explicar para a gente em breve, na entrevista, pelo grande trabalho que ele fez na Serra dos Cocais. Obrigado, olha, não tem como te agradecer a presença aqui. E vamos começar, você é biólogo, né? Começa falando um pouco da sua formação, só para a gente... Sou biólogo, eu gosto de falar que eu sou biólogo sem Fala formação. só um pouquinho mais perto isso. Sou biólogo, Ah, gosto de falar que eu sou biólogo sem formação desde muito pequeno, que foi quando eu é. criei a atração pela vida animal. Pô, legal. E conforme a adolescência foi passando, eu fui conhecendo cada vez mais fragmentos na cidade de Valinhos e outros Você é morador de municípios. Valinhos? Morador de Não. Valinhos. Fui conhecendo pequenos fragmentos, eles foram aumentando, comecei a adentrar as florestas de Quando Valinhos. você chama fragmento, que na nossa linguagem aqui, que Vamos dizer que é um pequeno aglomerado, uma praça com grandes árvores, a gente pode chamar de um pequeno fragmento, e aí a gente vai começar a pensar em áreas de proteção ambiental, como áreas ao entorno dos rios e tudo mais. nascentes. Nascentes, algumas propriedades grandes que a gente tem ali em Valinhos, que ficam na Serra dos Cocais, mas eu vou contar essa história daqui a pouco. Aham. Então eu me apaixonei por essa vida selvagem, pela vida natural. Você vivia na Desde rua, muito então, no Exato, vivia bairro na lá. rua, Ah. explorando, procurando em jardins por pequenos invertebrados, como insetos e O aracnídeos. pessoal te vê e fala, pô, esse menino vai ser biólogo um dia. Exatamente. E conforme o tempo foi passando, fui me apaixonando, entrei na graduação na Universidade Paulista em 2021. Legal. Mas desde antes disso já estava ali bem relacionado ao que a gente chama aqui na região de Serra dos Cocais, Ah, isso. que é um aglomerado de vales e morros presente nos municípios de Valinhos, Vinhedo, Itatiba e Louveira. 4 municípios? 4 Eu não sabia municípios. que Louveira estava... Tá em Louveira também, aproximadamente 13 mil hectares Nossa. 13 mil compõem essa hectares seria Cocais. quantos campos de futebol? 13 milhões de campos de futebol, mais Nossa, ou menos. é grande. Exato. É muito grande essa área. Então eu me apaixonei ali pela Serra dos Cocais ao final da adolescência, antes de entrar na graduação, e eu nem sabia que tinha esse nome. Era uma montanha que eu ia Você para visitava visitava, fazia trilhas para sozinho ou explorar. com Às vezes amigos? com amigos, às vezes sozinho, sempre tentando encontrar algum animal novo ou um vestígio Mas você para tentar ficava que nem identificar. esses vídeos que a gente vê no YouTube, o cara fica escondidinho só para ver os animais passar para lá, para cá? Eu era um pouco mais ativo, eu ia atrás de procurar os animais Nossa, mesmo, legal, hein? procurar pegadas, vestígios como, às vezes, fezes de alguns animais, a gente pode identificar direto nas fezes Poxa, qual animal é. legal. Fui estudando, entrei na graduação, e logo no primeiro ano da graduação me deparei com o que era a Serra dos Cocais, os problemas que ela A enfrentava, a dimensão. dimensão. Exato, porque para mim era uma única montanha que São estava ali em várias montanhas. Valinhos, e que eu só fui ter a dimensão quando entrei na graduação. Comecei a entender um pouquinho mais sobre os ecossistemas, os biomas que a gente tem no Brasil e no mundo. E conforme o tempo foi passando, fui me apaixonando. Aí no final do primeiro ano da minha graduação, ocorreu um incêndio na Serra dos Cocais que me apresentou pela primeira vez os problemas que a Serra dos Queimou Cocais quantos tinha. por cento, você tem Na ideia? época, queimaram mais ou menos uns 50 hectares. Foi uma área De quanto? De relativamente 130? de 13 mil hectares. Era uma Não, área, então é pequeno, era né? uma área bem pequena, Pequeno. próxima ali de uns condomínios que existiam na região, numa área que a gente chama de periurbana, ou seja, próxima das áreas urbanizadas, não era lá no centro da serra. Tá. Houve uma queimada e eu fui para ver o que estava acontecendo, para entender por que estava queimando. Conversei com os moradores pela primeira vez da serra e eles me trouxeram um problema que eu não conhecia. Existia a especulação imobiliária, que é aquela Eles intenção. queimam para poder depois vender o terreno? Exato. Ou não necessariamente queimam, mas deixam tão degradado que quando chega a época de seca, o potencial de queimada é altíssimo. altíssimo. Exato. E eu já na graduação já havia feito alguns cursos de manejo de fauna, de resgate. Ah, legal. Fui para encontrar os animais que estavam lá, entender quem estava sendo ameaçado por aquelas Quantas queimadas. espécies nessa primeira queimada? Nessa primeira era essa a resposta que eu queria responder. Quem são as espécies? Isso. Quanto que a gente está perdendo? Exato. Ninguém sabia. A Não? gente encontrou ossada de alguns animais, Nossa. de canídeos, potencialmente um cachorro do mato, mas principalmente a gente ouviu um canto de um sauá,
que é um primata que a gente usa como símbolo das Serras Cocais, um macaco Não é grandão macaco assim. prego nem o bugio. Nem o bugio. Muita um- gente confunde ele com Com bugio, bugio, é. porque ele é gordinho, mas ele tem uma cauda longa que não é prênsil. Prênsil é aquela cauda que enrola, igual do gambá. Tá. A do sauá não é, do bugio é. Ela é peluda, não é? Exato, peludo e Eu já alaranjada, vi, assim, já vi. lindo. Já vi. A gente ouviu o canto do sauá e ele estava desesperado para sair do incêndio. A gente nunca encontrou esse indivíduo e nem a família dele. Na região que queimou naquela época, a gente estimava que tinham 3 famílias. Depois disso, a gente já encontrou 2. Então, Uma família. exato, no ano de 2021 Uma a gente família, perdeu uma quantos dessas são famílias. são? Mais ou menos entre 3 a 7 indivíduos. Tá. As famílias Eles de andam sauá em bando? são sempre compostas pelos pais Tá. e os filhotes. Aí os filhotes chegam a uma determinada idade e vão seguir seu rumo. Andam geralmente em bando, mas o filhote mais velho às vezes pode sair para fazer exploração, para conhecer E novos fica lugares. sozinho. Não necessariamente, geralmente ele vai buscar recurso para chamar a família, ó, tem comida ali, e aí vai Aí todo não, mundo não junto. se perde nessa. Aí. Não, eles são Escuta, você pouco- quer uma água? Deixa eu pedir uma Não, água. tranquilo. Se puder, puxa, pegar uma água para ele só para. Você vai falar bastante, vai precisar de água. Então, aconteceu esse incêndio, eu vi Isso as foi quando, perdas mais ou menos? em 2021, ao final de 21, 2021. tá. Mais ou menos ali na mesma época do incêndio do ano passado, entre agosto e Que setembro. é seco, né? Exato, seco e frio, então a vegetação tá ali propensa à queimada. Nesse momento, quando acabou a queimada, eu queria responder uma pergunta que todo mundo veio me perguntar, que é: quem a gente está perdendo? Quem são os animais? Ninguém sabia. Não haviam estudos nas Serras Cocais Nossa. que diziam, olha, a gente tem essas espécies aqui. Sim. Existiam aqueles registros de câmera de segurança, ó, vi uma onça ali, vi tal bicho ali. Sim. Então, em 2022, eu apresentei para o Cefol, o clube o Centro de Formação e Lazer do Sindicato dos Químicos, eu apresentei para eles uma proposta para eles patrocinarem um estudo de fauna da Serra dos Cocais. Até então você trabalhava sozinho, assim? Sempre fazendo estudos, pesquisas Independente. de maneira independente, exato. Poxa, eu pensava que tinha uma empresa atrás de você. Não, era tudo de maneira Na raça independente. mesmo. Exato. Poxa, parabéns. Então, muito obrigado. Eu fui levar essa proposta, obrigado, para eles aprovaram, gostaram da ideia. Oh, legal. E a gente estava meio que numa corrida, porque em 2022 iam começar as discussões do plano diretor em Valinhos. Isso eu acompanhei. E iam determinar o que ia ser feito nas Serras Onde pode Cocais. construir ou não, né? E desde o início eu já vinha falando, mas a gente precisa saber o que tem na serra para saber o que pode fazer na serra. Então fiz esse estudo em 2 meses, em época de estiagem, ali entre agosto e setembro também. Ou seja, era uma época seca e fria. A maioria dos animais abaixa o nível de atividade, porque os insetos não estão reproduzindo tanto, então a cadeia alimentar fica, vamos dizer, um pouco em baixa ali. Sei. Então, e a área do Cefol, a propriedade deles na serra, correspondia a 0,4% do Nossa, território muito inteiro. pequeno, hein? Achei, putz, a gente vai encontrar Quantas alguns espécies? animais, 139 espécies de vertebrados terrestres. Nesse 0,4? Nesse 0,4%. Fala alguns, só uns animais. Ó, a gente tinha lá, nesse estudo foram localizados mamíferos, amostrados mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Dá um exemplo de cada um, vai. A gente encontrou lá jaguatirica, Poxa. a gente encontrou onça parda, mão pelada, Onça parda, mão pelada, que é um guaxinim brasileiro. Sim, sim. A gente encontrou o caxinguelê, que é o serelepe, o nosso esquilinho brasileiro também. Poxa. Isso só de mamífero. De anfíbio a gente encontrou diversas espécies, como o sapo martelo. Quem mora perto de rio ou brejo, escuta, é como se fosse um toque, toque, toque. Isso. Que na verdade é uma perereca, é um outro grupo ali dos anfíbios. Uhum. De aves a gente encontrou uma diversidade absurda. Eram 96 espécies de aves a gente encontrou. 96? Nesse 0,4? Em 0,4. Como é que você acha? Tipo, você ficava parado no meio lá e tirava foto, é isso? Depende. Cada grupo tem sua especificidade. Para mamíferos, geralmente era armadilha fotográfica, que é uma câmera retangular assim que fica numa árvore. A gente deixa alguns alimentos ali que eles podem buscar, ou cheiro, e aí eles vêm, a câmera detecta a passagem do animal, e ali tá registrado. A gente consegue um vídeo e umas fotos do animal. Pô, legal. Para os anfíbios, anuros, que são os na sapos, água, rãs né? e pererex, que ficam na água, ficam nos brejos,
Cara, é entrar na água e é procurar Sério? os bichos, Você exatamente. entrava lá no Eu meio, entrava no meio, ficava com água até a cintura e. horas. Exato, passava. Geralmente os campos por dia são ali 4, 6 horas diretas. Nossa, você ia sozinho nessa daí também? Ah, sim, ia sozinho, sempre fazendo Pô, os o campos cara é um sozinho. herói, meu. Mas eu sempre tive muita curiosidade de conhecer os animais que eu sempre fui despertado pela curiosidade, eu digo. Entender quem são os animais que estavam por ali era o que me motivava. 130 aí, 9 espécies. No tudo primeiro catalogado, levantamento, com tudo foto, tudo. catalogado, com registro Aí, fotográfico ou áudio, algumas espécies, tanto de anfíbio quanto de só aves, com a áudio. gente só escutava. Então gravava e depois batia referência bibliográfica e tudo E mais esse para estudo você entender. levou para a empresa que te contratou? Exato. E aí eles fizeram placas para fazer ecotrilhas, fizeram placas falando, ó, aqui na nossa propriedade a gente protege tantas espécies, Nossa. reflorestamos as áreas para que essas espécies E continuem no aqui. plano diretor influenciou esse seu estudo? Não, Não? a gente demonstrou lá, levei os estudos, falei, ó, a gente em Você foi 0.4 nas tem isso. audiências públicas? Fui, participei, participava falando, debatendo O pessoal tanto não com o se executivo. sensibilizou? A população sim, a população E os ficou arrasada. políticos não? Nem um pouco. Faziam emendas para falar, ó, pode fazer o que quiser ali, ou faziam aquelas emendas meio mascaradas. Ó, não vai poder fazer nada, e eles criavam outra. Ó, mas se a prefeitura aprovar, pode. Então a Nossa. gente ficava nesse tete a tete, fomos O pessoal ficava ignorados. com raiva de você. Exato. Os políticos. Exato, Né? muita raiva A ainda. população toda a seu favor. Todos sempre se demonstrando favoráveis. Quem olha para uma montanha que, além de ser abrigo dos animais, produz água, produz um clima ameno e fala: não quero isso daqui aqui. Vamos botar uns prédios aí. Exato. Principalmente Valinhos, Vinhedo, essa região que sofre tanto com crise hídrica. Passa ano e a Verdade, gente fica sem verdade. água. Então, ter um local que é produtor de água é muito importante. Você achava as nascentes? Você catalogou Achava, a nascentes? gente demonstrava porque as nascentes para os animais também são muito É importantes. lógico, eles precisam beber água. Exato, ou às vezes muitas nascentes são sítios reprodutivos. São áreas em que esses animais vão para reproduzir, ou Poxa. próximos e tudo mais. Então a gente encontrou muitos animais nesse primeiro levantamento. Passaram alguns meses desse levantamento, quase um ano, eu fiz uma pesquisa, ainda na Serra dos Cocais, em parceria com o GEGEL, da USP, que é o grupo que estuda as cavernas da região. Tem muita caverna, né? Exato. Em uma expedição de 2023, a gente encontrou uma nova caverna, potencialmente a maior do Brasil de granito. Quantos metros? Mais ou menos 1 quilômetro. 1 quilômetro? Exato. Nossa, ninguém nunca tinha achado ela. Não, nunca tinha prospectado e mapeado ela. Lá na Serra dos Cocais? Nunca tinha mapeado. A gente já tinha algumas 40 cavernas mapeadas por lá. Essa não. Essa não. Nossa, Só que nessa mesma bacana. expedição, a gente descobriu uma espécie nova de bagre, cego, de caverna. Um animal específico, vive na água só lá. vive na água no fundo da Ele caverna. não enxerga. E além dele não enxergar, ele é potencialmente endêmico. Ele pode ter passado por todo o processo de evolução lá dentro. Então ele pode ser uma espécie que só existe ali. Nossa. Então, ao final do plano diretor, Milhões de anos, praticamente. exato, a passagem de milhões de anos no processo evolutivo estava ali presente É naquele uma animal. cápsula do tempo. Exato. E aí o que a gente tinha de demonstrativo no final do plano diretor a gente tem 0,4 do território da Serra, tudo isso de espécie, e a gente tem uma potencial espécie nova além de um monte de caverna, 3 biomas a gente tem na O que região. é um bioma? Conta para quem. Bioma- Inclusive, desculpa te interromper, se alguém tiver uma pergunta, olha, a cada entrevista eu vou ficando mais sábio, né? A gente vai aprendendo tanta coisa. Obrigado aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu não sei quanta gente está assistindo agora a gente, mas ó, aproveite que daqui a pouco acaba a entrevista. Manda aqui no WhatsApp 11 999 856481. Eu sou o Júlio, manda aqui que o Fábio responde. Mas o que é um bioma? Perfeito. Um bioma, de maneira simples, a gente poderia categorizar ele como um espaço geográfico que abriga uma vegetação específica, um clima específico, toda uma cadeia alimentar específica, Nossa. espécies específicas. Aqui no Brasil a gente tem 5 biomas. 5. A Mata Atlântica, a Amazônia, o Pampa do Sul, o Pantanal e o Cerrado. E a Caatinga, a gente tem 6 biomas, confundiu. E lá na Serra tem os 6? Não, na Serra dos Cocais a gente tem a Mata Atlântica, Tá. a gente tem o Cerrado
e a gente tem resquícios da caatinga, Nossa. por conta de uma coisa que chama teoria do reduto florestal. Mais ou menos 250 mil anos atrás, a Mata Atlântica, as florestas tropicais no geral, elas recuaram o território delas, enquanto a caatinga desceu. Já tem outras teorias agora que podem comprovar que, na verdade, não é a caatinga que está na serra, mas sim o charco argentino. A gente ainda está formulando ainda essas questões, mas o plano diretor, basicamente, não aprovou as diretrizes que deveriam proteger a serra. Ano seguinte, 2024, agosto, setembro, a gente tem a pior queimada Isso, que a quantos Serra dos por Cocais. cento? Em porcentagem, não foi tanto. A gente perdeu mais ou menos uns 8 a 10% da área da Porra, serra. mas é gigante, É, 8 a 10%. é uma área... 130 mil, 13 mil 13 mil hectares. hectares, 8% dá, sei lá, uns 2 hectares. Exato, É, exato, 2 uns mil. 2 mil hectares. A gente perdeu de área total por incêndio, a gente estima 400 hectares. São 400 campos de futebol, basicamente. Nossa, é muita coisa. Essa queimada, ela aconteceu por vários fatores. É claro, a gente tem as questões de mudanças climáticas que estão acontecendo em todo o globo, que estão afetando porque a gente desmata desenfreadamente, não cuida do nosso planeta. Exato. Mas, na Serra dos Cocais em específico, a gente teve a oportunidade de criar diretrizes de proteção da serra e a Que gente não foram seguidas. Exato, a gente não criou. A consequência disso, pela primeira vez na história da serra, foi uma mobilização popular gigantesca. Isso que eu queria saber. Você que mobilizou o povo? Parte sim e parte não. Eu vi um vídeo seu subindo lá, com um monte de gente levando frutas. Exato. Naquele momento, várias pessoas se mobilizaram para entender como Pessoal ajudar. do entorno. Exato. Pessoas daqui de Vinhedo, pessoas de Valinhos, todo mundo queria Procuraram o entender. quê? Você ou alguma empresa, uma prefeitura? Quem eles procuraram? Algumas pessoas me procuravam, outras pessoas como as que compõem hoje o Instituto, que eu vou chegar daqui a pouquinho, todas eram, vamos dizer, se demonstraram naquele momento lideranças para mobilização social. Legal. Então acabaram formando grupos nos bairros, nos condomínios, para que a gente fizesse essas Quantas mobilizações. pessoas se envolveram? Você tem ideia? Ó, de doações para que a gente levasse alimentos para a serra. Porque depois que a serra queimou, a gente queria... depois que a serra queimou, a gente queria que os animais não descessem para as rodovias. Então a gente decidiu levar alimentos para a serra. Essa ideia foi sua? Essa ideia foi da Dulcineia, da Brigada Cachorro do Mato, em conjunto comigo. Eu tava pensando em fazer isso sozinho, aí ela trouxe a ideia. Fábio, por que você não leva a população para fazer isso junto com você? E eles ficam comendo lá na serra? Exato, exato. Então a gente mobilizou mais de 100 pessoas 100 para irem pessoas? para a serra, levar Com alimentos. frutas, que mais? Com frutas, com carne, vários tipos de alimento que poderiam ser semelhantes à dieta natural desses animais. Tá. Então a gente levou e os animais, a gente através das armadilhas fotográficas conseguiu registrar esses animais comendo, Nossa, conseguiu... eu vi um vídeo seu. conseguiu ver pegadas dos animais em cima dos alimentos, mostrando que eles estavam indo buscar essa alimentação. E a gente teve pouquíssimos registros de animais saindo das rodovias e Pô, sendo muito legal. atropelados. Senão, exatamente. Então aconteceu o que a gente queria. Bom, esse grupo que foi se mobilizando e fazendo essas Criaram pequenas um instituto, mobilizações, criaram o Instituto Como é Serra que dos chama? Cocais. O apelido dele é ISC, mas é o Instituto Serra dos Cocais. Esse grande grupo se mobilizou para que a gente proteja a serra, para que ela nunca mais fique desamparada como ela ficou por Quantas pessoas tanto fazem tempo. esse instituto? Hoje no Instituto, se eu não me engano, são 14 pessoas. Você é o líder Eu lá? sou o presidente da instituição. Pô, parabéns. Muito obrigado. Qual que é o Instagram? Tem Instagram? Temos sim, Instituto Serra dos Cocais. Tudo junto? Isso, @Instituto Serra dos Cocais. Vocês Lá vão tem encontrar... todos esses trabalhos. Exato, vão encontrar os diversos vídeos, porque a gente entendeu naquele momento uma coisa. As pessoas, não é que elas não querem proteger a serra, elas têm pouco conhecimento do que é a serra. Exatamente. A causa animal aqui também vem da mesma coisa. Quanto mais informação é melhor, né? Sim, então a gente criou essa instituição. Você tem empresas patrocinando? Como é que A funciona? gente tem o Cefol, que continua apoiando essas legal. atividades que a Legal. gente desenvolve. A gente tem uma agência de comunicação que produz nossos bacana, conteúdos. Bacana. Então a gente tem vários Tá bem meios organizado. de Se alguém apoio e quiser doar, colaboração. pode doar?
Pode sim. Como é que faz para doar? A gente vai. Então, tem que entrar em contato pelo Instagram. Agora a gente vai começar uma campanha de arrecadação para a Brigada de Incêndio, porque o Instituto ele é pesquisa científica na causa animal, ele é pesquisa na parte de regeneração E da precisa ter o floresta. pessoal que vai apagar lá. E a gente tem agora formalizada a nossa Brigada de Incêndio, da Ellen Fogo, que é daqui de Vinhedo, e é a nossa coordenadora da Brigada de Ellen? Incêndio. Ellen Fogo. O nome dele é Fogo Exato, mesmo? Cara, Brigada de Incêndio, bateu, hein? fogo contra fogo, É exatamente. isso aí. Então a gente tem uma equipe muito interessante, além do Mário Mantovani. Mário Quem que é o Mário? Mantovani é nosso membro conselheiro do Instituto, fundador da SOS Mata Atlântica e Porra. hoje presidente da Fundação Florestal. É um ambientalista aí Pô, com... o cara tem uma experiência gigante. Exato, então a gente está muito bem equipado. E biólogo, tem só você ou tem mais? Por enquanto só eu. Eu sou coordenador de pesquisas do Instituto, vou coordenar as pesquisas relacionadas à fauna e flora, e tudo que a gente precisa fazer para entender e traduzir essas informações para a sociedade. Então, a gente chegou para mostrar para a sociedade que essa resiste e qual é a importância dela, tanto para as pessoas quanto para a fauna, para que a gente consiga proteger os animais que ali vivem. A gente tem uma frase que a gente usa muito que é: as pessoas não protegem aquilo que elas não amam e Ou que elas não conheçam, né? elas não conseguem amar aquilo que elas não conhecem. Exatamente. Então é necessário que a gente vá lá, estude e demonstre para as pessoas: olha quem vocês estão protegendo. Vocês têm um catálogo nesse Instagram, tipo todos os animais catalogados? Ainda não, a gente está organizando um Seria site legal, que vai né? demonstrar uma lista com todos os animais com prioridade de extinção. conservação. Porque a gente tem até, nesse momento, mais de 14 espécies ameaçadas de extinção. Fala uma só pra... A gente tem o gato do Mato do Sul. Gato do mato? Exato. Do Sul? Chama Pô, gato do Mato cara, do Sul. bacana, hein? Parece uma onça pintada mini. Desse tamanho. Exato. A gente tem algumas espécies de anfíbios anuros também. Uma espécie de rã que chama Crossodactylus verneri. Pequenininha? Exato. E diferente das outras, ela canta de dia. Então a gente escuta elas no riachos de dia. Na parte dos mamíferos, é o principal grupo ameaçado. Além do gato do Mato do Sul, a gente tem a onça parda, a gente tem o gato mourisco, que é tudo, a gente está falando de vários Pô, eu felinos. queria ver as fotos desses animais. Eu passo tudo pra Passa, você. passa. A gente tem o lobo-guará, que também Pô, está esse é ameaçado legal, de esse é- extinção. A gente tem o sauá, que é o o símbolo tal do do- Instituto. Entendi. Então a gente tem O muita... Dalmácia está envolvido nisso? O Você conhece o Dalmácia? Conheço sim. Ele foi muito envolvido com a causa da serra Isso. e animal. Ele mudou agora para Holanda, né? Exato, ele se mudou pra Holanda, mas antes de se mudar, ele sempre deu muito apoio, tanto pra gente A distância fazer... ele deve estar de dando pesquisas. estoque para vocês também. Né? Aham, com certeza. E ele deu apoio pra gente fazer estudos de cavernas no clube de Pô, campo essa caverna também. aí, cara. Se a gente quiser ver a caverna, A gente está viabilizando algumas cavernas específicas para que elas possam receber visitação. legal. Porque tem toda uma diretriz, porque as nossas cavernas são diferentes das cavernas do Petar, por exemplo. Lá que dentro, como é que é? Granito, você falou? são rochas grandes de granito, que a gente chama de matacões, que com o passar dos milhares de anos rolam umas em cima das outras e ficam posicionadas. Bom, Só que com a passagem das águas, algumas cavernas podem desmoronar. nossa. Então por isso Aí que a já gente não tem que quero ir mais. selecionar bem. Mas a maioria delas fica lá por milhares de anos. Intocável. Intocável. Viu? Uma última pergunta, que o nosso tempo já está acabando. Perfeito. Agradecendo já a nossa. Todos os nossos entrevistados podiam ficar aqui horas, né? Mas infelizmente a gente tem um período aqui. Qual o seu dia a dia, o que que é? Você já sai direto para a montanha de manhã? O seu escritório é lá em cima? Onde é que... Qual é o seu dia, mais ou menos? Infelizmente não, eu adoraria. Ser mais burocrático agora? Depende. Eu passo temporadas direto no mato, às vezes 2, 3 meses direto indo Dormindo pra mata. lá, não? Dormindo na mata. Sério? Hoje a gente tem... Caramba. Antes a gente acampava na mata, mas hoje a gente tem os alojamentos do Quando você Cepol. está dormindo, parece uma onça pintada. Ah, seria maravilhoso. O que você faz? Maravilhoso? Maravilhoso. Eu saía correndo e você dormia mesmo lá? Sério? Dormia, Passa acampava os direto animais na de mata. noite, você consegue? A gente escuta às vezes alguns animais, mas assim, eles procuram muito fugir da gente. Os Você animais acende silvestres, fogueira lá? não necessariamente, só pelo cheiro, muitos deles, alguns se interessam. Gambás vêm procurar Com a comida igual né? doido. Mas animais grandes, de grande porte, como onça parda, ela Eles- sempre procura fugir, têm a tá noção. longe Então você da fica lá distância. e o dia inteiro buscando informações. Exato. Porque cada animal tem seu período de atividade. Então as aves geralmente a gente busca de manhãzinha, de dia, bem cedinho. Aí no final, durante o dia, a gente busca outros animais mamíferos ali, faz Mas busca você vai por sozinho vestígios. nessas montanhas?
Ano passado eu tive um monitoramento de fauna aqui na Serra para aumentar a nossa lista de 139 espécies para 206 espécies. 206? Isso. Por 3 meses eu fiz esse monitoramento sozinho na mata. Putz. O cara tem coragem, hein? A moça aqui que acabou de sair também tem coragem, entrou no meio das águas do sul. Pô, eu tô me sentindo muito fraquinho, né? Só vem o pessoal forte aqui. Quando você tá na mata, você se sente tão Parte da mata. pertencente daquilo. Esse sentimento de pertencimento afasta qualquer sentimento de medo verdade. e isso é substituído Eu por fiz essa uma curiosidade. expedição no meio da floresta amazônica, mas lá no fundão mesmo. Aham. Pô, eu realmente senti parte de tudo aquele negócio. Falei, Porque pô, somos parte de tudo no aquilo. final das A gente contas, tentou se afastar, mas É. a gente não consegue. A Pô, gente é olha, parte disso. Fábio, eu não sei como te agradecer. Com certeza vamos te chamar de novo aqui. Perfeito. Porque aí depois você pode trazer mais informações de como é que está indo o Instituto. Aham. Se você quiser, então, de novo é Instituto Serra dos Cocais? Exato. Tudo junto? ISC ou Instituto Serra dos Cocais. No tudo Instagram. junto. No Exato. Instagram. Aham. Tá. E lá tem fotos dos animais? Tem fotos dos animais, tem fotos, vídeos, explicações sobre o que é serra, o como proteger a serra, como as pessoas podem ajudar com doações ou com pressão social para leis e tudo mais. Tudo tá bem completo lá no Instagram do Instituto. Parabéns, cara. Muito Muito obrigado. obrigado, Júlio, pela Olha, volte oportunidade. de novo aqui que nós Com precisamos falar com certeza. você. Perfeito. E olha, continue esse trabalho bonito que você está Pode fazendo. deixar. Tá, joia? Muito obrigado. Vamos lá.